Ele está no segundo mandato, o deputado Wagner Siqueira, do PMDB, o nosso entrevistado de agora no programa Ação Parlamentar. Olá, deputado. Olá, Fernanda. É um prazer estar aqui no Ação Parlamentar mais uma vez. Muito bom tê-lo aqui novamente. Hoje vamos iniciar falando a respeito de várias questões que o senhor fez recentemente, uma reunião que destacou, a primeira reunião, aliás, do grupo de trabalho que vai atuar na elaboração de políticas voltadas à questão dos resíduos sólidos, deputado. Qual foi toda a intenção desta reunião? Bem, Fernanda, eu tenho na minha história, eu fui presidente da Comurg no primeiro mandato do Íris em 2005. E como presidente da Comurg tive a oportunidade de implantar esse projeto de coleta seletiva de nossa capital, esse caminhãozinho com esse aviso sonoro, montei as cooperativas de catadores de papel que receberiam esse material reciclável. E de lá para cá, isso foi em 2007, já se vão 10 anos. Algumas conclusões nós já conseguimos chegar. Hoje, de cerca de cada 100 quilos de material reciclável que é coletado, 50 ele é aproveitado e 50, apesar de ser um material passível de reciclagem, ele ainda volta para o aterro. Paralelo a isso, existe um plano ambiental, um plano estadual de política de resíduos sólidos em Goiás, que já existe o plano, mas ele ainda não virou lei nem foi regulamentado. Esse plano é desde quando, deputado? Já vai para o seu terceiro ano. E esse também foi, além da frente parlamentar, foi criado um grande grupo de trabalho envolvendo o Ministério Público, Câmara dos Vereadores, várias entidades como CREA, Sinduscom, Secov, todas as entidades civis, FEComércio, FIEG, SIEG, né? A gente envolvido em tudo, a Associação das Indústrias de Reciclagem, para ver quais são os desafios e por que isso ainda não foi implantado, Fernanda. Por quê? Olha a gravidade para o nosso telespectador, ver a gravidade de um fato desse, de uma política de resíduos sólidos não realmente implantada em Goiás. Todos nós sabemos que o que difere um aterro sanitário que protege nossos mananciais, que ele não deixa o chorume, que é o suco do lixo, infiltrar, ele tem uma manta, todo um preparo que vai para lagoas de tratamento, e também tem o lixo coberto, quer dizer, se drena para esse chorume ir para o tratamento, e também se faz uma canalização do gás para que você possa queimar o gás do aterro, do nosso lixo, que gera muito metano, que é extremamente nocivo ao meio ambiente. Quando você queima esse metano, você transforma ele em CO2, que ele é 21 vezes menos poluente. Então, o aterro sanitário ele é muito menos agressivo do que um aterro controlado ou um lixão. E você veja bem, Fernanda, que no estado de Goiás, nós só contamos cerca com menos de 10 aterros devidamente licenciados. Nós somos 246 municípios e contamos com menos de 10 aterros licenciados, ou seja, mais de 90% dos nossos municípios ainda nem a destinação básica do nosso resíduo sólido, do nosso lixo, ainda se faz. E nós vamos esbarrar aí, você me perdoe ser incumpridar, nós vamos esbarrando em alguns problemas de ordem operacional. Por exemplo, existem muitas cidades pequenas, porque um aterro sanitário, você tem que montar uma manta, que é um PAD. Vamos explicar um pouco para quem está nos assistindo essa diferença que a gente falava anteriormente aqui a respeito do lixão e o aterro. Qual que é essa diferença para todo mundo ter ideia do que acontece tendo um aterro numa cidade? Tá bom. O lixão, você simplesmente, a prefeitura apenas esconde o lixo da população. Ele coleta, o caminhão coletor pega e ele é depositado em um terreno longe da vista da população. Mas esse lixo vai gerar o suco daquilo lá que vai penetrar nos nossos lençóis freáticos, poluindo nossos lençóis freáticos, nossos mananciais. Ele vai ser vetor de doenças, porque ele vai trazer pássaros, roedores, insetos, e também ele vai existir uma fermentação, porque tudo que é biológico fermenta, e vai gerar gás, que é aquela questão do metano. E esse metano, ele vai direto para o meio ambiente, causando todos os problemas ambientais que nós temos hoje. Esse é o lixão. Quando você tem um aterro controlado, é o mesmo lixão, só que você joga terra por cima. Você ainda tem infiltração do chorume,
contaminando nossos mananciais, você ainda tem a questão do metano sendo indo para a atmosfera, mas você tampa ele com terra e você evita que alguns vetores, por exemplo, pássaros, insetos, roedores, de proliferar algumas doenças que são... você minimiza o lixão, mas ainda é extremamente nocivo. E você tem um aterro sanitário, que você faz a impermeabilização do solo que vai receber esse lixo. Esse solo ele tem uma queda para uma lagoa de tratamento de chorume, que esse chorume vai ser tratado e vai ser despoluído. Você tem a canalização dos gases que vão ser queimados, né? Aí a gente precisa, numa outra conversa, você pode queimar isso para gerar energia, para gerar até para deixar de ser um passivo para ser um ativo, mas só o fato de você queimá-lo, você vai transformá-lo de metano em CO2. E o CO2 é 21 vezes menos poluente. Mas volto a falar, o plano de resíduos sólidos do estado de Goiás, menos de 10 aterros sanitários hoje estão devidamente licenciados no estado de Goiás. E muitos municípios, Fernanda, municípios de 3, 4, 5, 6 mil habitantes, não têm a viabilidade econômica de implantar um aterro. Porque um aterro, ele vai atender com o mesmo custo uma cidade de 100 mil habitantes para uma cidade de 3 mil. Então, há necessidade da imposição do governo estadual, do ente maior, mais poderoso, para poder regulamentar e, às vezes, fazer os consórcios, às vezes, ele prestar esse serviço e fazer que as prefeituras levem esse resíduo para ser tratado devidamente nos aterros. É necessário, então, que já que existe esse plano de manejo dos resíduos sólidos em Goiás, que ele vire lei, que ele seja regulamentado e que a gente possa avançar nesse sistema. E para isso também foi criado esse grande grupo de trabalho, que não existe... Com várias representações. Várias representações, Fernando, porque tudo vai bater, porque quando tiver um aterro sanitário, certo? Que for cobrado às prefeituras, que a gente não for simplesmente esconder o lixo, jogar no lixão, a gente for pagar por tonelada, a questão do grande gerador, eu falo assim, opa, eu vou começar a fazer a coleta seletiva. Se eu pago por tonelada, se começou a fazer mais coleta seletiva no estado inteiro, nós vamos ter mais oferta de materiais recicláveis. Tendo uma maior oferta de materiais recicláveis, já vai existir o maior interesse por parte dos industriais dessa área de vir se instalar em Goiás para poder fazer isso tudo. As cooperativas já vão ter preços melhores, as cooperativas de catadores de papel, catadores de papel, para poder vender esse material. E o principal, certo? Os nossos recursos naturais vão ser mais preservados. Nossa areia dos nossos rios vão deixar de ser dragadas para virar vidro. Nossas árvores serão cada vez mais preservadas para deixar de virar papel. A gente vai viabilizar. O projeto é a gente escutar todo mundo, criar pequenos objetivos para que a gente possa atingi-los num curto prazo, criar novos objetivos, pequenos objetivos e avançar. Porque há 10 anos nós estamos assim, nós nos deparamos com o problema, criamos o projeto, criamos a coleta e nos deparamos com o problema. Agora a gente tem que começar tem que ter um próximo objetivo, passo, né? Exatamente. Esse é o grande objetivo, fazermos avançar isso. Haja visto que no mundo inteiro, Fernanda, isso já está acontecendo, né? Então, assim, a gente não está querendo inventar a roda aqui em Goiás. Ao contrário. E é necessário que avance mesmo. Avance, claro. É uma questão, já tem o plano de resíduos sólidos. Então, a ideia é, vamos dar o próximo passo para que as ações sejam concretizadas, é isso. Exato, e às vezes a gente não vai poder e nem ter viabilidade de ter 246 aterros sanitários. Mas talvez a gente possa ter 100 aterros sanitários, bons aterros sanitários, que atendam os 246 municípios com a viabilidade econômica, sem também crucificar aquele pequeno município que tem pouco recurso e não tem a capacidade econômica e financeira de investir no aterro sanitário. Como é que ele vai ter um RT, um engenheiro ambiental, trabalhar com tudo isso com uma receita tão pequena? Mas às vezes se pegar 3, 4 ali perto, a gente já viabiliza. Para isso o Estado, esse plano de resíduos sólidos, ele tem que virar lei e ele tem que ser regulamentado o mais rápido possível. Isso não é uma ação do PMDB, nem do PT, nem do PSDB, nem de nenhum partido. Essa é uma ação que ela cabe a nós, moradores desse estado, desse planeta. Não tem um outro. Né? Hoje nós somos 6, 7 bilhões, amanhã nós seremos 9.
Então a tendência de geração nossa é muito grande, nós temos que criar mecanismos de reinserirmos esses materiais que ora utilizados na cadeia de produção. É uma obrigação, a gente tem que trabalhar no sentido de realmente ter um lixo zero. O material seco ser 100% reutilizado, certo? A gente economizando nossos recursos naturais, e a parte orgânica, que vai gerar o gás, o metano, que realmente a gente pegue um caminho para que esse metano ele seja queimado e seja uma fonte de recurso. Ele vai ser ou gerar energia para nós, uma termoelétrica, ou vamos fazer compostagem para fazer adubação, ou gerar vapor para ar-condicionado para grandes shoppings. Aí não interessa, aí é o mercado que vai dizer o que isso vai dizer. Mas é necessário que a gente avance, que a gente não mire apenas no problema, que a gente eleve um pouquinho mais a nossa visão e a gente consiga sair do problema e enxergar a solução um pouquinho lá na frente e dar esse passo para superar esse obstáculo. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, conversando um pouco mais a respeito desse assunto aqui com o deputado Wagner Siqueira. A gente volta em instantes. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. De volta com programação parlamentar, que hoje tem no estúdio o deputado Wagner Siqueira. Deputado, vamos falar um pouco a respeito da criação da Frente Parlamentar de enfrentamento desses desafios a respeito dos resíduos sólidos. Como é que está o andamento dessa frente? Bem, ela já foi, eu já peguei o aval do presidente, deputado José Witt, que já nos deu o aval, já estamos na fase final de coleta de assinaturas, Fernanda. Ela vai abranger parlamentares de todos os partidos, ela é uma frente apartidária, ela é fundamental para o sucesso, porque são 246 prefeitos que têm nos seus gestores, nos seus prefeitos de todos os partidos, então a gente não pode ter uma cara de um partido, isso tem que ser uma cara realmente do nosso planeta, tem que ter cara de meio ambiente, e ela é fundamental, porque esses desafios são... junção de forças. E Fernando, existe um problema, assim, porque que tem que ser enfrentado. O político, o aterro não dá voto, a ponte dá voto, certo? A vaga na escola dá voto.
né? A população, a quadra de futebol, vou iluminar o campo de futebol. Então nós temos uma dificuldade de colocar nos nossos gestores municipais a importância do meio ambiente, porque melhorar o ar não é uma coisa que a gente possa mensurar de olhar assim. Né? Então, e ao mesmo tempo, essa é a nossa casa. Nós vamos deixar o que nós temos para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sucessores, é esse planeta aqui. Né, que cada vez mais a gente está degradando ele. A preocupação é bem mais ampla, né? Muito mais ampla. E é uma coisa que eleitoralmente não traz muito, porque o lixão está lá, é longe da cidade. O cara que está lá perto do campo de futebol, ele não está vendo o lixão. Mas a população também tem que se conscientizar disso. Para onde vai esse lixo que eu estou produzindo, não é? Tem que conduzir isso. Por isso, criar essa frente, trazer o Ministério Público, tem um papel fundamental nisso daqui, trazer o governo do Estado, certo? Certo? Trazer todo mundo nessa discussão para mostrar que já existiram algumas ações nesse sentido para ajudar. Por exemplo, o ICMS ecológico. O ICMS ecológico, ele pega o principal imposto que os pequenos municípios vivem, que é o FPM, que é uma fatia do ICMS, ele retirou um pedaço dele e dá uma premiação, ou seja, hoje o prefeito que tem uma boa política ambiental, tem coleta seletiva, tem uma política de resíduos competente, faz alguma coisa nesse sentido, ele recebe mais dinheiro do que aquele que não o faz, aquele que tem uma unidade de conservação. Então são pequenas medidas no sentido de avançar, né, para que a gente possa realmente avançar e avançar também na consciência. Né? Já dizia que a mente, uma vez expandida, nunca mais volta ao seu tamanho original, mas a gente tem que tentar expandir isso. Chega numa época de política, todo mundo fica louco pelo show, vai ter uma pecuária, eu quero um show. Se você perguntar se ele quer um show ou se um caminhão de coleta seletiva, você pode ter certeza que, infelizmente, ainda uma grande maioria vai optar pelo show, pela pecuária, por isso e por aquilo. E a gente tem que conseguir bater nessa tecla e conseguir botar isso devagar, de uma forma muito enraizada, de uma forma com muita consciência, a importância disso daqui. Olha, o lixão está ali, você não está enxergando, mas amanhã, se você precisar abrir um poço, um mini poço, você vai começar a beber água, daqui um pouquinho você está com infecção de rim. Daqui um pouquinho você está com uma cistite, né? É necessário. Na China já aconteceu isso. 80% dos poços furados na China já estão contaminados. Né? E um país tão rico, tão maravilhoso, a gente tem que prosseguir. A gente não pode se dar o luxo de ficar 10 anos estacionado. Esse plano estadual de resíduos sólidos é uma evolução. Já tem 3 anos, ótimo, tem que virar lei, tem que ser regulamentado. O que a gente quer é dar força para o secretário, para o Vilmar Rocha, para o Gilberto, aqui da AMA de Goiânia, para que eles possam nos dar a força política necessária para falar, olha, isso talvez eleitoralmente não seja tão importante para a campanha do ano que vem dos deputados, dos federais, estaduais, senadores, governador, mas é importante para todos nós, é importante para o ser humano, né? A gente dá esse respaldo político para que ele possa avançar, porque senão ele também não consegue. O executivo e o legislativo é uma casa de poderes políticos. A gente dá esse respaldo político para que a coisa possa avançar. Deputado, o senhor formou esse grupo que se reuniu pela primeira vez com várias representações, né? Várias pessoas de vários locais. O senhor pode repassar para a gente os nomes das pessoas que estão, dos representantes que participam desse grupo, né? Que está aí levantando essa bandeira para mudar essa questão aí dos resíduos sólidos. Então, é a Assembleia Legislativa, através dessa frente parlamentar, que será composta por 14 deputados estaduais. A Câmara de Vereadores tem sido representada pelo Gustavo, pelo vereador, presidente da Comissão do Meio Ambiente lá também. O Ministério Público é um dos coordenadores desse grupo de trabalho, através do promotor Juliano. A Agência Municipal do Meio Ambiente, a CECIMA, que é o órgão ambiental, a Comurg, o CREA, a Agrodefesa, a FUNASA, a Secretaria Municipal de Planejamento, a Universidade Federal de Goiás, a FIEG. Nossa, muitas pessoas aí representando, então. Todo o poder público conseguiu, então, se reunir para poder levantar essa bandeira e tentar avançar nessas propostas. O que acontece, Fernanda? Não adianta a gente pegar e falar assim, olha, temos que criar demanda,
Ó, tem um papel, que é esse papel da revista, que é muito comum, que hoje não tem viabilidade econômica. Nós vamos fazer, então, que o governo, a partir de amanhã, não vamos fazer uma lei para que o Estado e o município tenham que comprar 50% do material dele reciclável. Não é assim, está faltando dinheiro para professor, para remédio. Então, nós temos que chegar, conversar com o secretário da Fazenda, com o pessoal do planejamento, e falar assim, olha, quanto que o Estado compra de material de escritório? É X. O senhor acha que se a gente colocar 5% no primeiro ano, vai representar talvez 30%, 40% a mais na demanda desse material? Vai melhorar o preço? Então vamos começar com 5%, depois com 10%, depois com 15%, porque a partir do momento que a indústria vai se aquecendo e se tornando natural, a tendência dos preços também é se normatizar. Então, antes da gente apresentar uma lei que às vezes fica esdrúxula, o Estado é obrigado a fazer isso, aí fica mais uma lei daquela impraticável, não, que a gente escute todo mundo, olha, isso não é possível, isso é possível, olha, vamos fazer uma coisa gradativa. O importante é que a gente consiga sair do ostracismo, de estar parado e evoluir. Se a gente pegar um vetor, certo? Que a gente possa ter uma política de resíduos sólidos. A gente tem o resíduo de construção civil, a gente nem chegou a falar, que é o entulho. Hoje, quantas dinamites são colocadas, explodindo as montanhas aí, enquanto a gente pega, faz uma demolição, pega a caçamba, vai para o aterro e enterra aquilo ali. Talvez não fosse melhor a gente viabilizar, triturar aquilo dali, separar, segregar o ferro do cimento, reaproveitar aquilo lá em base, subbase, né? O Estado está fazendo obra, o município está fazendo obra, nós mesmos criarmos isso. Eu acredito, Fernanda, que grande parte dos problemas do mundo são problemas de comunicação. Que as pessoas e planejamento também. Exatamente, certo? Mas se as pessoas se comunicarem, se os elos, todos esses elos da cadeia, tiveram a oportunidade num grupo de trabalho de falar o problema é esse, o outro fala assim, não, mas esse problema tem isso aqui, o outro fala isso aqui. Opa, então chegamos a uma conclusão, a gente vai conseguir avançar. E se a gente for trabalhar de forma pontual, a Secretaria da Fazenda para lá, nós de cá e aqui de lá, talvez a gente presente o projeto de lei, seja vetado ali na frente, certo? Depois faça, e a gente vai continuar mais 10 anos no mesmo local. A tendência é a gente conversar, certo? Tentar dirimir, parar o que qualquer aresta, qualquer dificuldade, qualquer impedimento, ter um bom senso do momento econômico que nós vivemos, nós empresários, nós Estado, nós legislativo, e evoluir nessa questão da política de resíduos sólidos do Estado de Goiás. Com certeza, a ideia mesmo é juntar todas as forças e conseguir aí esse avanço que o senhor bem disse. Deputado, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais a respeito desse processo. É só agradecer mais uma vez o espaço, Fernando, agradecer a TV Assembleia, agradecer o presidente, o deputado José Witt, que tem possibilitado que a gente monte essa frente, nos dá a estrutura necessária para trabalhar. Agradecer a todas as pessoas envolvidas, as entidades envolvidas nesse grupo de trabalho e chamar você que está nos assistindo, que venha também participar, venha trazer a sua colaboração e principalmente, Fernanda, lembrar que cada um, que a política de resíduo sólido a gente faz em casa também, não adianta nada, né? Se a gente gerar muito menos, a gente comprar alimentos que tem menos plástico, a gente, na hora de fazer as compras, a gente começar também a ser mais seletista, a gente também vai conduzindo, exigir do seu prefeito, exigir do seu representante, né? Uma política mais. Se você mora na cidade que tem lixão, chama seu prefeito, fala, prefeito, eu sei que a cidade é pequena, mas tem a cidade ali do lado, o senhor já conversou com ele, o senhor já pressionou lá o secretário da CECIMA lá para a gente poder ter, que a gente faça, porque na verdade nós somos uma somatória de pequenas forças que virão uma força motriz que é capaz de mudar o mundo inteiro, não é isso, Fernando? Verdade. Então que você se junte da nisso. População, da comunidade é necessário. É fundamental. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje no Programação Parlamentar, deputado. Obrigado. E até um próximo programa. E você que nos assistiu, muitíssimo obrigada e até o próximo Ação Parlamentar.